Fala pessoal, canal Marcos Palestra no ar, passando aí para falar de 27ª rodada do Brasileirão, que acabou de acabar, na verdade, e temos um novo líder. Adivinha quem é? Avante Palestra! Palmeiras, líder do campeonato, com um jogo a menos que os Urubu e 3 pontos a mais que a Raposa, o Cruzeiro. E eu vou falar por que esses resultados dessa rodada deixaram o Palmeiras como líder do campeonato, tá? Antes de qualquer coisa, agradeço a você que é inscrito do canal, que acabou de se inscrever agora e por deixar eu de alguma forma entrar na sua casa, na sua vida. Então, sem mais conversa fiada, vamos para os resultados dessa 27ª rodada que acabou de acabar, com resultados aí surpreendentes e viradas assim históricas, como a do nosso grande, gigante, colossal Palmeiras, certo? Tivemos lá no sábado, Internacional 2, Botafogo 0, Fluminense 3, Atlético Mineiro 0, Bragantino 1, em um jogo polêmico demais, Grêmio 0, Corinthians 3, Mirassol 0. Esses foram os jogos do sábado. Corinthians, uma grande vitória do Corinthians aí em cima do Mirassol. O Mirassol que vinha há muitos jogos aí sem perder, né? Jogos de hoje, domingo, tivemos às 16 horas, Vasco 4, Vitória 3. Olha só, esse jogo teve muita reviravolta, hein? São Paulo 2, Palmeiras 3, Bahia 1, Flamengo 0, Juventude 1, Fortaleza 2, Ceará 3, Santos 0 e Cruzeiro 1, Sport também 1. Falar de alguns resultados aí que chamaram muito a atenção. Para mim, o primeiro resultado aí que chamou a atenção demais foi o jogo do Bahia e Flamengo. De verdade, eu não esperava uma derrota do Flamengo. Logicamente, tem a questão tem a questão gramado, que é horrível o gramado da Arena Fonte Nova. Isso todos concordam. Mas eu não esperava, e não esperava também 2 expulsões da equipe do Flamengo. Foi assim algo que para mim foi meio que assustador. O que está acontecendo com todo o poderoso Flamengo? Com o time da imprensa do Brasil, imprensa esportiva e não também, tá? Mas foi um jogo muito, para mim, muito surpreendente, um resultado surpreendente e fiquei muito feliz. Diga-se de passagem, eu fiquei muito, mas muito feliz com esse resultado. Vou falar uma coisa aqui que muito flamenguista aí que está inscrito no canal ou que vai acompanhar esse vídeo, pode ficar chateado comigo, mas eu respeito a opinião de vocês. Mas eu vou falar uma coisa aqui. O Flamengo, e eu falei isso no começo da temporada, o Flamengo é um time envelhecido. E a diretoria do Flamengo, ao invés de contratar jogadores novos, oxigênio para essa equipe, não. Eles contrataram mais jogadores velhos. Alexandro, Danilo, que nem joga, Jorginho, que é um jogador para mim de um tempo só, Arrascaeta é craque, mas também não aguenta jogar em alta intensidade mais 2 tempos. Bruno Henrique, para mim, já era. Para mim, o Bruno Henrique não era nem para estar jogando, porque ele foi suspenso por uma questão grave. Mas, gente, Flamengo, entendeu? Flamengo. Então, tá jogando, tá tudo bem, tá tudo certo, não deve mais nada. Tá igual o presidente da nação, não deve mais nada. Então, pessoal, o time do Flamengo, se não oxigenar, e não é com o Wallace Rian que é um moleque totalmente descontrolado, na minha opinião. Não é a primeira vez que ele faz o que ele fez hoje. Descontrolado. Ele acha que gás, raça, é violência. Não, cara. Tem que precisar cabeça no lugar. Calma. Não é nenhum craque
E outra, quando ele entrou, você precisa ver o que os comentaristas falavam, pô, quer mudar o jogo, vai mudar o jogo. Calma aí. Então, é isso. Então, é um time envelhecido e se continuar com essas contratações para fazer média com o torcedor, para vender camisa, o ano que vem vai sofrer demais. Porque o Arrascaeta, na minha opinião, é craque de bola, mas o ano que vem não aguenta, cara. Não aguenta mais, não dá mais. Vai ficar até quando dependendo do Arrascaeta? Bom, vamos lá. Outro jogo também que me chamou muita atenção foi a vitória do Fortaleza contra o Juventude fora de casa. Eu falei aqui no vídeo prevendo aí esses jogos, falando desses jogos que não era jogo de 6 pontos esse jogo, jogo de 12 pontos e o Fortaleza foi lá e conseguiu conquistar esses 12 pontos. E agora está subindo na tabela, nós vamos falar de classificação já já. O Juventude se enrosca com isso, hein? Se enrosca de novo. E o jogo entre Cruzeiro e Sport. Eu não esperava também o Sport sair na frente, depois do Cruzeiro amassar o time do Sport no primeiro tempo, e o Sport acaba fazendo um gol, numa jogada de transição, 1-0, e aí começa aquela loucura do Cruzeiro, até que sai o gol de empate com o Gabigol, e eles tentam até o final, mas não deu. O Sport não perdeu para nenhum time que está hoje no G8. Nenhum dos times que está no G8 o Sport perdeu e é o último colocado. Vai entender o Campeonato Brasileiro, gente. Não tem como. O Sport leva um pontinho importante para casa. Na minha opinião, não mudo. O Sport, para mim, é um dos times rebaixados para a Série B de 2026. E o restante aí vai lutar bastante aí para sair dessa situação. Que são Juventude, Fortaleza e Vitória, que perdeu hoje também. Jogo do Vasco contra o Vitória. Um jogão. Porque um jogo que sai 7 gols é um jogo que, cara, ninguém tá com medo de não ganhar. Todos querem ganhar. Aí é eficiência. Apesar do o último gol do Vasco sair aos 40 e tantos. Já tinha se esgotado o tempo regulamentar. Mas o Vasco consegue uma vitória suada em casa, dentro do São Januário, contra o time do Vitória. Vendeu caro o Vitória essa derrota. E do nosso Alviverde imponente, gente. Palmeiras é um time de uma cabeça, de um psicológico que é sub-humano. O Palmeiras é esse time. É um time que consegue sair de um primeiro tempo horrível que foi o jogo. O São Paulo dominou o Palmeiras no primeiro tempo e consegue ir para o segundo tempo com 3 mudanças, que foi a saída do Murilo, que foi a saída do Diay e que foi a saída do Veiga e a entrada de Fux, Alan e Maurício. Maurício que dá 2 assistências para os 2 primeiros gols e o terceiro, ele está ali, ele rouba a bola e começa essa jogada, que acaba caindo no Alan, o Alan rola para o Aníbal cruza na área e o Sousa que entra depois faz o terceiro gol, o gol da virada. Mas eu quero falar também de uma coisa que eu não gosto muito de comentar, é sobre arbitragem. Gente, não adianta criticar os árbitros. Vocês, principalmente os comentaristas e a imprensa, essa imprensa flamenguista marrom, flamenguista e corintiana junto, vocês precisam cobrar de verdade a CBF para que ela bata na comissão de arbitragem para que profissionalize os árbitros. Carteira assinada para os árbitros, salário mensal para os árbitros, igual são os jogadores, para que os árbitros tenham tranquilidade, tenham uma concentração, tenham alimentação, tenham uma preparação antes de qualquer partida, que seja ela Sport e Fortaleza, que seja Sport e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Corinthians, Flamengo e São Paulo e Santos, que seja qualquer jogo, mas esses juízes, árbitros estejam preparados, sejam profissionais do ramo e não simplesmente pegar pessoas, colocar uma tecnologia que é o VAR na mão, aí o árbitro de campo está do lado da jogada,
não dá falta ou dá falta. Aí o VAR que está a quilômetros de distância, olhando por uma tela em slow motion, não, dá uma olhada aqui que pegou, não pegou, foi, não foi. Não. Até essas pessoas precisam de capacitação para trabalhar com tecnologia, gente. Isso é o básico e ponto. Para mim, a jogada do Alan não foi pênalti, a jogada não estava em disputa, a bola não estava sendo disputada pelo Gonçalo e pelo Alan. O Alan vem na corrida, o Gonçalo tá virando. Quando ele põe o pé, o Alan escorrega e aí é o contato, não tem jeito de não ter. Para mim não foi pênalti, não foi nada. Como na jogada em cima do próprio Gonçalo do Gomes, que sai o nosso, se eu não me engano, primeiro gol, também não foi nada. O Gonçalo é um cara chato, é um Calheri, jogador trombador, gosta de andar no corpo a corpo direto, segura zagueiro, cai, e toma braçada e toma pesada e tá ali. Foi nada. E estão criando toda essa polêmica, mas só que se esquecem que o Palmeiras foi também prejudicado numa Copa do Brasil justamente contra um São Paulo dentro do Allianz Parque. Numa oitava de final, foi quartas de final, no gol do Calheri, que ele estava impedido e fez o gol. Tudo bem, ele fez falta também, tá tudo certo. O mundo gira, gente, muito gira. Só que a gente acha que não vai acontecer conosco. Acontece. Mas é isso. O recado é esse. CBF, vocês têm dinheiro. Capacitem, profissionalizem todos os árbitros e aí, as coisas vão começar a mudar na arbitragem do Brasil. Classificação do Campeonato Brasileiro depois da 27ª rodada. Temos Palmeiras, primeiro colocado, com um jogo a menos, com 55 pontos. Flamengo com 55, com um jogo a mais em segundo. Cruzeiro 52, Botafogo 43, Bahia 43, Mirassol 43, Fluminense 38 e São Paulo, que nós deixamos eles com 38 também. Bom, vamos falar da zona da degola? Bora lá. O Vitória, que perdeu para o Vasco hoje, é o primeiro da zona da degola com 25 pontos. Fortaleza, que venceu o Juventude, 24. Juventude com 23 e o Sport com 16 pontos. Você vê a importância desse jogo entre Fortaleza e Juventude. Fortaleza estava abaixo do Juventude, venceu, passou o Juventude. Se o Juventude vence esse jogo, ia para 26, provavelmente saía da zona. Mas é aquilo, não tem si no futebol. Certo, gente? Campeonato Brasileiro dá uma parada agora. Vai ter, no meio de semana, aí, jogos atrasados do Campeonato Brasileiro. Provavelmente o Fluminense jogue. Provavelmente o nosso Verdão também jogue. Mas eu vou trazer tudo isso no canal. Então fiquem espertos. Então não deixem de se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações. Compartilhe o vídeo com mais um amigo, uma amiga. E deixe o seu comentário também, que é muito importante. E para os urubu, por enquanto, chorem aí na cama, que é lugar quente e gostoso para vocês, tá bom? Sinto um cheiro no ar. De quê? Não sei ainda. Mas vamos continuar jogo a jogo com a nossa cabeça quente, coração frio. Ou pode ser o contrário também, coração quente, cabeça fria. É melhor não. Cabeça fria, coração quente. Então, gente, é isso. Agradeço a você mais uma vez que se inscreveu agora no canal, assistindo esse vídeo, já compartilhou com mais um amigo, uma amiga, e está nos ajudando aí de alguma forma. Mas ative o sininho de notificações, compartilhe e obrigado por deixar entrar na sua casa, na sua vida de alguma forma. Um beijo no seu coração. Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras e Palmeiras. Tá? Muito orgulho de ser palmeirense, respeitando a todas as torcidas, a todos os torcedores que estão aqui nesse canal. E, gente, futebol é isso. Uma hora você ganha, outra hora você perde, outra hora você empata. O que você tem que ter é sua consciência tranquila de respeitar todas essas situações. E aí você vai se tornar um torcedor sensato. Isso é a melhor coisa. Beleza? Um abraço a vocês, um abraço a todos. Parabéns a todos os vitoriosos dessa rodada.
e uma boa semana a todos. Que Deus abençoe, fiquem todos com Deus. Avante palestra. Eu fui.